Vamos então agora passar a um momento que eu quero compartilhar com vocês. Hoje os batistas do Brasil inteiro comemoram o Dia do Pastor. Isso é uma comemoração que os batistas fazem em reconhecimento aos seus pastores em geral. Mas eu estou convencido e convicto de que além de um pastor local, Deus tem um pastor sobremaneira para a sua boa e agradável vontade ser realizada na vida dos irmãos. Então nós vamos falar hoje sobre Jesus, o nosso bom pastor. Que o Senhor seja na verdade o pastor das nossas almas, que todos nós estejamos debaixo do seu pastoreio e que ele seja reconhecido por todos nós de maneira muito especial como o pastor que dirige, orienta, inspira, protege e cuida da vida de cada um de nós. Eu escolhi um texto que já é muito conhecido e os irmãos já devem tê-lo até de cor nas suas vidas, mas ele tem tantos conselhos importantes que eu gostaria de compartilhá-lo com os irmãos. Queria que vocês abrissem aí no Salmo de número 23 da nossa Bíblia, Salmo 23. Vamos colocar lá e vamos ler, e à medida que vamos lendo, eu gostaria também de colocar para os irmãos algumas ideias que eu selecionei para essa hora. Pense na bênção de termos o Senhor Jesus como nosso pastor. Pensem nisso, à medida que vamos lendo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na verdade, eu gostaria de dar uma compreensão um pouco mais ampla para esse texto aí. O Senhor é o meu pastor e Ele nunca me faltará. Porque as coisas podem até faltar. Eventualmente você pode ter uma dificuldade com a saúde, eventualmente você pode ter um desemprego, eventualmente você pode ter um conflito, uma dificuldade. Enfim, em algum momento algo pode lhe faltar. Mas uma coisa é certa, o Senhor, como seu pastor, nunca lhe faltará. Então podemos entender isso. O Senhor é o meu pastor e Ele nunca me faltará. Entenda, portanto, que o Senhor é o seu pastor. Acima e além das circunstâncias, acima e além dos conselheiros que você possa ter, acima e além dos amigos que você possa ter, acima e além dos pastores terrenos que você possa ter, existe uma instância superior, que é o Senhor nosso Deus, que se dispõe a ser o pastor da sua vida, do seu caminho, da sua alma. E nesse verso, nesse texto aqui da Bíblia, nós vamos encontrar algumas características que mostram a importância de você ter o Senhor como seu pastor, para que nada lhe falte daquilo que está escrito no texto que Davi nos legou. Vamos ver então o verso 2? Olha só: Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Então Ele me faz, é Ele que cuida, é Ele que opera, é Ele que realiza. Ele me faz o quê? Repousar. Sabe a coisa mais importante que nós precisamos na nossa vida? Uma das coisas mais importantes é o sono. É você ter um sono tranquilo e reparador. Significa repouso. A alma precisa repousar, o coração precisa repousar, a vida emocional precisa de repouso, de tranquilidade, de paz interior. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor é a nossa paz. Ele é o príncipe da paz que traz o repouso para a nossa vida. Ele me faz repousar. Os pastos verdejantes representam o que a ovelha mais gostaria de ter, que era a sua subsistência, a sua possibilidade de sustento. Então o Senhor me faz repousar e me faz crer que Ele é capaz de me conduzir, leva-me. Ele é capaz de me conduzir às águas de descanso. Então o conjunto é repousar, o conjunto é descansar, e o especial de tudo isso é que é o Senhor que me conduz, é Ele que me leva, é Ele que me orienta, é Ele que me dirige, é Ele que me dá o de que eu necessito para viver uma vida com descanso, com repouso, com a paz de Deus
que excede todo entendimento. Isso não significa ausência de dificuldades, isso não significa ausência de problemas, isso não significa ausência de enfrentamentos aqui ou acolá, mas é que Deus nos capacita a vivermos as nossas lutas diárias com a bênção dEle conduzindo as nossas vidas e criando para nós o repouso e o descanso, ao mesmo tempo que Ele provê para nós o de que necessitamos para enfrentar e vencer as lutas do dia a dia. Então, quando o Senhor é o seu pastor, e quando você o reconhece pastoreando a sua vida, quando você se entrega nas mãos dEle, você descansa, porque Ele sabe por onde vai levar a sua vida, e Ele sabe o que vai organizar para abençoar a sua vida, tanto em repouso, quanto em descanso, vivendo na paz do Senhor, não é verdade? Então, Jesus disse assim certa feita: vinde a mim todos vós que estáis precisando de repouso e de descanso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, ansiosos, né? Vinde a mim todos vós que estáis necessitando repouso e descanso. Vinde a mim todos vós que estáis necessitando paz de espírito, tranquilidade de alma. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Ele é que é aquele capaz de promover em sua vida o alívio para as suas tensões. E depois ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então ele se propõe a ensinar o caminho pelo qual você deve seguir, obedecendo a orientação dele, para alcançar o descanso para as vossas almas, não é assim? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para as vossas vidas. Então o descanso vem pelo aprendizado do que Ele tem a nos ensinar, e pela prática do que Ele nos ensina, porque é através da sua palavra, é através do seu Espírito que habita em nós, que Ele vai nos guiando, para que nós possamos viver tempos de paz, tempos de repouso, tempos de descanso, mesmo em meio às nossas lutas. Importante é ter o Senhor, que nunca nos falta, dirigindo, orientando, abençoando a vida de cada um de nós, sendo nosso eterno e suficiente Salvador. Veja o verso seguinte, olha o que quando Jesus é o seu pastor, a Bíblia diz que Ele refrigera a sua alma. Já pensou uma alma atribulada? Já pensou uma cabeça quente? Você já teve uma cabeça quente? Você já estourou por causa da cabeça quente, o sangue fervendo? Pois bem, nessas horas, é importante a gente pensar que a gente não está solto no mundo por conta e risco da nossa própria carne, mas nós temos um pastor especial, que olha para nós e refrigera a nossa alma nos momentos da dificuldade, da luta, da angústia, da tribulação, da tristeza. Pense no que é importante para você, quando você reconhece que Jesus é o pastor, que nunca lhe falta. Portanto, na hora da dificuldade, na hora da cabeça quente, na hora de explodir, na hora de discutir, na hora de criar os conflitos, na hora de vivenciar estas dificuldades, pense um momento, você é um crente em Cristo Jesus, você recebeu do Senhor a bênção de ter um pastor que nunca lhe faltará, portanto está ao seu lado, e mais importante, Ele colocou o Espírito Santo dentro da sua própria vida, para estar habitando a intimidade do seu ser, a fim de que Ele possa trazer para você uma liderança, uma instrução, um caminho, uma decisão de maneira a conduzir sua vida, a fim de que você possa ganhar aquilo que está lá atrás, descanso e a bênção do Senhor, né? Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Quantas vezes nós caminhamos por caminhos contrários, por caminhos difíceis, quantas vezes nossos caminhos não são coincidentes com os caminhos de Deus, quantas vezes nos perdemos nos caminhos que escolhemos, e as consequências vêm, são trágicas, mas o Senhor nos guia, e Ele tem o propósito
propósito de nos fazer vencer em cada caminho que Ele nos indica, porque Ele diz que nós devemos organizar os nossos caminhos conforme a sua palavra, e Ele diz que fará a palavra dEle prosperar naquilo para o que Ele a enviou, e Ele vela sobre ela para que ela seja eficaz naquilo para o que Ele a enviou. Então o Senhor cuida da sua palavra, cuida do seu ensino, e faz que o seu ensino seja efetivo e verdadeiro na nossa vida, para a gente aprender na hora difícil, na hora do conflito, aprender a selecionar o que é uma ação carnal e o que é uma ação espiritual, procedente do alto, procedente da sabedoria que vem do alto. E isso vai fazer com que muitas coisas na nossa vida não tomem o rumo que ia tomar, se o Senhor for de fato aquele a nos liderar e nos dirigir. Às vezes vai acontecer de num determinado momento, você escolhe um caminho, está naquele caminho, o coração às vezes é duro naquele caminho, mas o Senhor quebranta, e o Senhor muda a direção, e o Senhor faz você repousar em pastos verdejantes. Permita, pois, que o Senhor seja sempre o seu pastor. Permita sempre que o Senhor seja o pastor da sua alma, que é de onde nascem todas as suas emoções, seus sentimentos, suas decisões. Permita que o Senhor conduza você por caminhos que vão produzir descanso, paz, tranquilidade. O Senhor é o meu pastor e Ele nunca me faltará. Portanto, nós nunca podemos atribuir o nosso descaminho a um afastamento intencional de Deus. Deus não se afasta de nós, ao contrário disso, Ele está sempre inclinado para nós. Então Ele sempre vai fazer as coisas por amor do seu nome, Ele sempre vai fazer as coisas para honrar aquilo que Ele é, Ele sempre vai fazer as coisas para honrar aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele se propõe a fazer. Deus não é homem para mentir. Portanto, Ele te dá a garantia de que, crendo nele e no que Ele disse que faria, você então vai poder ser uma pessoa mais abençoada e mais vencedora naquilo que humanamente pode parecer difícil. Portanto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, faz a coisa certa e Ele estabelecerá a vitória para a sua vida pessoal, particular, familiar, profissional, todas as áreas, porque o Senhor está interessado em 100% da sua vida, e não apenas em alguns aspectos isolados. Deus quer você uma pessoa vencedora. Você nasceu com um propósito específico no coração de Deus. Você nasceu para governar na terra que o Senhor criou, e Ele faz com que você seja capaz de governar todas as áreas da sua vida, embaixo do poder que Ele tem lhe dado. Acredite nisso, creia nisso, e nesse dia especial, quando você pensa no dia do pastor, pense que o seu pastor é o Senhor, que fez os céus e a terra, que fez você a sua imagem conforme a sua semelhança, que soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e disse: você é uma alma vivente, e o propósito é que você governe sobre tudo, inclusive sobre as suas próprias emoções, sobre os seus próprios sentimentos, sobre os seus próprios caminhos, sobre suas próprias decisões. Organize tudo isso debaixo daquele pastor que nunca lhe faltará, e você encontrará os caminhos da vida, a bênção dos mananciais eternos que vão fluir de dentro para fora na sua vida e vão fazer de você um vaso escolhido, um vaso de bênçãos. Deixe o Senhor dirigir. Tenha a humildade de se quebrantar perante a liderança do Espírito. Tenha a humildade de deixar o Senhor pegar as rédeas e controlar os rumos da nossa carnalidade humana, a fim de que ela seja crucificada com Cristo na sua cruz e nós possamos ressurgir dali com o Espírito liderando a nossa vida. Veja o verso seguinte, olha, quando o Senhor é o seu pastor, diz assim, o salmista diz assim: ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte. Ele nem tinha andado ainda nesse caminho, creio eu, porque ele diz assim: ainda que, mesmo se eu tivesse
ainda que isso fosse uma situação que eu tivesse que enfrentar, eu não teria medo. Eu não teria medo. Por quê? Porque o Senhor está comigo. O meu pastor está comigo nas horas mais decisivas da minha vida. O grande problema disso é acontecer como aconteceu com Pedro no meio da tempestade. O Senhor disse: venha Pedro, e o Pedro estava indo, mas a certa altura, Pedro deixou de olhar para o pastor da sua alma e olhou para a fúria da tempestade. Quando a gente olha para o problema, às vezes o problema parece maior do que a nossa capacidade de enfrentar e vencer. Mas quando a gente olha para o pastor que nunca nos falta, ele sempre será maior do que os problemas que temos que enfrentar. Mas é preciso ter essa sensibilidade de tirar os olhos do problema e colocar os olhos no Senhor, porque Ele é que vai dar o ensino que produz o descanso para a alma. É Ele que vai instruir. E se nós tivermos essa sensibilidade e essa sabedoria de entender que Ele é aquele que nos dá a capacidade de enfrentar e superar, então nós vamos dar graças a Deus, porque nós temos um Senhor que está acima e além das nossas circunstâncias, cuja mão não está encolhida, que não possa nos salvar, nos alcançar, né? Então eu não temerei. Outro problema grande na vida é o medo. Nós vivemos numa sociedade cada vez mais ameaçadora, e o medo surge pelas ameaças da vida. Às vezes a ameaça está dentro de casa, às vezes a ameaça está na porta de fora, às vezes a ameaça está na sociedade, às vezes a ameaça está no caminho que você transita todo dia. A gente tem medo de tudo aquilo que nos ameaça, e quando nós nos sentimos ameaçados por algo que parece mais forte do que nós podemos controlar ou dominar, aí nós temos que recorrer a uma força superior para nos capacitar a enfrentar os nossos medos, as nossas tristezas, dificuldades, decepções. Por isso que o Senhor está comigo, e eu não temerei. Não é porque eu sou mais forte do que os outros, não é porque eu sou melhor do que os outros, não é porque eu tenho mais recursos do que os outros, é porque eu tenho um pastor que me conduz nos caminhos que me ajudarão a desviar a minha vida do mal, a desviar a minha vida das situações. Eu preciso estar debaixo da sua proteção, debaixo da sua guarda. A Bíblia diz que Ele tem recursos para nos ajudar. A Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, anda ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa destruir. Acredito que nenhum de vocês tenha dúvidas sobre isso, porque todos nós passamos por provações, por tentações, por dificuldades, e o diabo pode utilizar isso para até querer desqualificar o pastoreio do Senhor, achando que nós estamos no meio do sofrimento, porque nós estamos sozinhos na batalha. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ali, para mostrar que a presença de Deus está entre nós e o mal, entre nós e o inimigo, porque o Senhor tem colocado ao redor de nós uma força representada pela sua bênção, pela sua proteção, pelo seu cuidado. Quantas vezes Deus enviou um anjo para abençoar, proteger e cuidar da vida de alguém? Lembre de Daniel na cova dos leões. Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Ah, mas eu não acredito nisso. Então você está sozinho no mundo e está andando só por sua conta e risco. Mas se você crê no poder de Deus, Ele é socorro bem presente na sua tribulação, na sua angústia, na sua luta, na sua dor. Veja lá, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado, o que faz? Me dão o que? Consolo. Volta a palavra consolação. A Bíblia diz que Deus colocou o Espírito dentro de nós, é o Espírito da consolação, Espírito Consolador. A Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito Consolador. Ele é o Consolador. Então Deus resolveu colocar a bênção da consolação dentro da sua vida. Ele decidiu colocar esta bênção presente na sua vida, para que você tenha dentro de você a fonte da consolação. Por isso que a Bíblia diz: quem crê em mim, disse Jesus, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. É a bênção de termos
crença no Senhor Jesus Cristo como aquele que está dentro de nós, que produz o rio das águas vivas. Não sou eu que produzo um rio de águas vivas, é o Senhor que produz um rio de águas vivas. Então é o Espírito de consolação que produz, é o Consolador que produz a consolação. Não é o psicólogo, não é, todos esses são importantes para nos ajudar, mas sobretudo nas mãos de Deus, porque Deus é aquele que está acima e além. Do Senhor é a prata, o ouro, o mundo, aqueles que nele habitam, tudo está debaixo do cuidado do Senhor, da visão do Senhor, do amplo espectro do Senhor, e Ele vai usar tudo que Ele quiser para produzir em nós a consolação que Ele prometeu no momento em que Ele se torna o nosso pastor. Veja o verso seguinte, verso 6, prepara uma mesa para mim. Olha aí, coisa boa é você estar à mesa com o Senhor. E Ele fala que nós temos adversários, e eu fiquei pensando quais são esses adversários. O primeiro adversário, pode ter certeza, que é você mesmo. Você é o principal adversário de você mesmo. Você sabia disso? A Bíblia diz que o Espírito milita contra a sua carne, e a sua carne milita contra o Espírito, para que você não faça o que você quer fazer, porque se você fizer o que você quer fazer, você milita contra você mesmo. Então nós temos que ter essa sabedoria, de não deixar que o nosso eu assuma o controle, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, é corrupto, e ele acaba seduzindo a nossa vida, e quando a gente se dá conta, a gente está dominado por um sentimento que pode gerar para nós morte, ao invés de gerar vida, pode gerar tribulação, ao invés de gerar consolação, pode gerar dor, ao invés de produzir a saúde, a efetividade da vida positiva, construtiva, que Deus deseja para nós. Mas esse é um inimigo, mora dentro de nós, infelizmente está aqui, e a Bíblia chama ele de velho homem, e a Bíblia diz que a gente tem que se despir desse velho homem, tem que desvestir a vida desse velho homem, e tem que colocar no lugar dele o quê? Um novo homem, criado pelo Senhor, produzido pelo Espírito, que vai ser aquele homem, que vai ser um homem segundo o coração de Deus. Então, esse inimigo mora dentro da gente, e se a gente não tiver cuidado, ele vai matar, roubar e destruir. Por quê? Porque essa é a função do inimigo. Outro inimigo que está dentro da gente, que a gente pode ver, é o mundo que nos rodeia. O mundo muitas vezes é hostil conosco, o mundo muitas vezes desconstrói a nossa confiança em Deus, ou tenta desconstruir. O mundo às vezes quer eliminar o divino da nossa própria experiência, quer tirar Deus da nossa compreensão, quer afastar o divino da nossa caminhada, a fim de que nós andemos por nós mesmos, ou dirigidos uns pelos outros, às vezes sem a sabedoria que desce do alto, e vivendo pela sabedoria animal, terrena e diabólica. Então o mundo muitas vezes é um inimigo, mas o pior de tudo ainda está por vir. O pior de tudo é o diabo, que usa tudo isso para fazer uma obra de destruição. Então o Senhor põe uma mesa perante mim, na presença de quem? Dos meus adversários. A Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. Imagine você brigando com o seu parceiro, com o seu sócio, você brigando com a sua esposa, com o seu esposo, você brigando com o seu irmão da igreja, brigando com ele, pensando que está brigando um com o outro contra a carne. Não é contra a carne, é contra as hostes espirituais da maldade, que usa essa nossa carnalidade, essa nossa vida desviada dos caminhos de Deus, para fazer uma obra de destruição, de morte. O Senhor, quando Ele é nosso pastor, Ele vira para nós e diz assim: olha, eu vou botar uma mesa para vocês, eu vou sustentar vocês, eu vou nutrir vocês, na presença dos seus inimigos, é do seu ego, é do mundo, é do diabo, tudo isso vai ficar submisso à minha presença e à minha liderança na sua vida.
Então ele bota lá: unge a minha cabeça com óleo, isso é o símbolo do Espírito Santo. Ele bota uma mesa ali para te sustentar, e ele dá uma unção para você partir com segurança, para enfrentar estas questões com humildade, com santidade, com pureza de coração, com verdade, com transparência diante de Deus e diante das pessoas. Por que ele traz essa unção? Para fazer o seu cálice transbordar, para fazer a sua vida ser plena, para fazer os rios de águas vivas correrem com liberdade, para fazer a sua vida ser cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Embriagar com vinho é tirar do seu próprio juízo a clareza, porque o vinho acaba te embebedando e te deixando sem uma compreensão clara das coisas. Por isso que a Bíblia diz: não se embriague com vinho, mas encha-se do Espírito. Quanto mais do Espírito estiver dominando a sua vida, mais de frutificação do Espírito você terá, como paz, alegria, domínio próprio, temperança, benignidade, bondade, e todas estas coisas são tão plenas e tão extraordinárias, que a sua vida será uma fonte de bênção, ao invés de ser uma fonte de problema. Deus nos abençoa. Quando Ele é o nosso pastor, Ele põe uma mesa lá na nossa frente e diz: sente aí comigo, eu vou dar uma unção para você. Eu disse para você ainda há pouco, vamos estar na mesma frequência. Deixa a unção do Senhor cair sobre nós, de tal maneira que a nossa vida seja transbordante. Transbordante de quê? Desta unção, desta presença de Deus, desse fruto do Espírito. Transbordar o bom senso, a justiça, o juízo, a equidade, a retidão, o amor, o reino, as coisas boas que são a essência de Deus. Deus é amor. Seja o amor aquele árbitro dos nossos corações. Seja a paz de Deus o árbitro dos nossos corações. Seja de fato a liderança do Espírito a nossa escolha mais sensata. Verso 6, estamos chegando ao fim. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela, Salmo 24, que número é esse? 23, isso. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O que vai seguir a sua vida se o Senhor for o seu pastor? O que é? Bondade e misericórdia. Isso é bom ou ruim? Não tem nada melhor do que isso. Se você viver num ambiente onde bondade e misericórdia, perdão, restauração seja a tônica, você vai ser uma pessoa que vai encontrar descanso e paz, porque tanto vai ter espaço para você confessar e ser perdoado, quanto vai ter espaço para o outro confessar e receber o seu perdão, porque o que rege a relação é a benignidade, é a bondade, é a misericórdia. Se isso estiver regendo a nossa vida, significa que o Senhor está nos pastoreando, está nos conduzindo nos caminhos eternos, está nos conduzindo de modo vitorioso, né? Veja lá, essas coisas certamente me seguirão todos os dias da minha vida. É para ser uma constante na vida e não uma coisa pontual. Às vezes nossa vida vitoriosa é pontual. Num dia estamos maravilhosamente bem, no outro dia é um destroço, é um terror, é uma agonia. Então a vida do Senhor pastoreando é para ser todos os dias da vida, uma bênção de bondade, de misericórdia. E veja só o que termina lá dizendo: habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Significa que a nossa jornada aqui será abençoada, e ela não termina aqui, ela se prolonga para estarmos com o Senhor na sua casa, na casa do meu Pai. E quando você chegar lá, a vida terá um grande e extraordinário significado, mas não será muito diferente do que você viveu aqui, porque o Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus te dará a bênção de você experimentar superlativamente tudo que você já começou a experimentar aqui. Portanto, faça da sua casa um lugar de harmonia, um lugar de esperança, um lugar de cura, um lugar de salvação, né? Faça desse pastor o seu pastor amado. Tem até um hino no nosso cenário que diz: Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui,
que nós possamos ser, em todo o tempo, homens e mulheres, segundo o teu coração.